E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala, gente. Tamo junto aqui para mais um vídeo do canal, né? Da nossa série Linux para iniciantes. Essa série que tem os vídeos sempre aos sábados, tá? Hoje a gente vai conhecer um fundamento muito importante dos sistemas Linux, os redirecionamentos, e saber como aplicá-los aí para redirecionar de comando para arquivo, de comando para comando, manipulando a entrada e a saída padrão. Antes de a gente começar o vídeo, eu peço aquele like, cara, deixa o like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve, pô, deixa um comentário aí embaixo, ajuda a gente nesse momento inicial aqui no YouTube, tá? Vamos lá, vamos conhecer aí os redirecionamentos. Bom, vamos lá, vamos conhecer o conteúdo de hoje, né? Vamos falar hoje dos redirecionamentos, como é que eles funcionam, né? Primeiro vamos entender o que é os redirecionamentos aqui. Vou pegar minha caneta aqui para a gente começar a grifar o que é interessante daqui, ó. Os redirecionamentos de comandos e arquivos em Linux são a forma de alterar a entrada ou a saída padrão de um comando. Então, quando você executa um comando, né, o bolo de informação que ele gera é considerado saída padrão. E a informação que você passa para esse comando executar é considerada entrada, certo? Então isso é entrada padrão STDIN, né? STDIN, ou saída padrão STDOut, né? A gente vai ainda recapitular isso mais à frente quando a gente precisar ver algumas coisas de script, tá? Mas a princípio entendam que a saída padrão do comando é o que ele gera de informação, né? Geralmente é o bolo de texto que você vê na tela, né? A saída padrão é isso. E a entrada padrão é o que ele recebe, né? O que ele recebe como informação para executar, tá? A entrada padrão é o fluxo de dados que um comando usa para obter informações que ele precisa para executar, exatamente como eu falei agora, né? Então é o fluxo de dados que ele precisa para poder funcionar corretamente, aquilo que você passa para o comando, né? Isso é considerado a entrada padrão. A saída padrão é o fluxo de dados que um comando usa para exibir os resultados de sua execução. O resultado da execução é exibido na saída padrão, tá? Existem dois tipos de redirecionamento, né? Quando eu falo de redirecionamento em Linux, são de maneiras de você redirecionar essa saída padrão ou essa entrada padrão, seja de comando para arquivo, seja de comando para comando, né? Então a gente faz isso aí, tá? Vamos lá, vamos conhecer elas aqui. Primeira, o redirecionamento de entrada. Como é que funciona o redirecionamento de entrada? Então vamos lá, ó. O redirecionamento de entrada é usado para alterar a fonte da entrada padrão de um comando, certo? Como ele vai receber, né? Então nós estamos falando da alteração da fonte, dos dados que ele precisa. Isso pode ser usado para fornecer ao comando dados de um arquivo ou executar um comando em loop, né? A gente pode fazer um esquema que a gente vai ver depois, quando a gente estiver falando do comando while, né? O while da linguagem de programação é visto como um comando aqui em Shell. E a gente pode fazer ele tá lendo as linhas do arquivo e trabalhar como um loop também, tá? Então, o símbolo de redirecionamento, que é um símbolo reservado do Linux, para entrada é o símbolo sinal de menor, né? Então, esse símbolo aqui, ó, o sinal de menor, é o símbolo que se refere à entrada padrão. Redirecionamento da entrada padrão, certo? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o seguinte comando redireciona a entrada padrão do comando cat para o arquivo .txt, certo? Então, isso aqui é meio que funcionar do jeito original. Quer ver? Eu vou já mostrar para vocês aqui. Então, se eu der um cat, sinal de menor, nome do arquivo, eu estou passando como entrada para o comando cat esse arquivo. O que o comando cat faz? Ele lista o arquivo. Então, na prática, ele vai listar o arquivo. A gente viu o comando cat na última aula, tá? A gente pode até já brincar aqui com o comando cat. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. ls-l. A gente tem aqui o exemplo.sh, né? Vamos listar esse cara aqui, ó. Então, ó, eu posso fazer simplesmente assim, ó. Cat exemplo.sh, né? Ele vai listar o exemplo.sh. Mas isso aqui é uma facilitação disso aqui, ó. Deixa eu dar um clique aqui, ó. Ele listou o conteúdo do arquivo, tá, gente? Que é a função do comando cat. Eu poderia ter feito assim, ó. Cat, sinal de menor, exemplo.sh. Exemplo faltou aqui. Exemplo.sh. Quando eu der enter, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Então, mas existem casos
que isso é interessante, cara. Eu lembro de um comando aqui, o comando mail, né? O comando mail é o comando que permite que eu envie mensagem de e-mail pela linha de comando. É muito comum você colocar lá mail e tal, -s, que é o subject, o assunto e tal, e-mail. E no final, o corpo da mensagem, você passar ele com um sinal de menor. E esse sinal de menor aponta para o arquivo que está o texto que tu escreveu do e-mail, tá? Então é uma utilização disso aí. A gente ainda vai ver esses comandos, só não quero andar muito rapidamente para confundir a cabeça de vocês, tá? Então beleza, vamos lá. Entendendo o que é a entrada padrão, vamos falar da saída padrão, que são os redirecionamentos de saída, tá? Ele tem dois aí pra gente falar. Os redirecionamentos de saída é usado para alterar o destino da saída padrão de um comando. Um comando gera uma saída, essa saída pode ser usada para entrada de outro comando ou pode ser redirecionada para um arquivo, né? É isso que eu vou falar aqui agora. Isso pode ser usado para salvar os resultados de um comando em um arquivo, né, que é o sinal de maior, a gente vai falar dele já já, ou para redirecionar a saída de um comando para outro comando, que é esse símbolo aqui, né? Eu costumo chamar esse símbolo aqui de pipe, tá? Essa barra em pé, eu costumo chamar ela de pipe, tá? Vamos lá. Então, o símbolo de redirecionamento de saída é o símbolo de maior, o sinal de maior da matemática, certo? Por exemplo, o seguinte comando redireciona a saída padrão do comando ls para o arquivo arquivos.txt. Nós vamos fazer isso aí, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? ls é um comando. Se eu escrever ls, ele lista os arquivos e diretório do diretório corrente, onde você está. Mas, se eu usar esse símbolo aqui, eu estou dizendo para o Linux para não exibir em tela, né? Ele vai gerar uma saída padrão, se você der o comando. Mas se eu usar o símbolo sinal de maior, eu estou dizendo, ó, Linux, não exibe em tela. O que tu iria exibir em tela, tu joga dentro desse arquivo aqui, ó. Que pode ser qualquer nome que você queira dar. A gente vai já testar aqui, ó. Este comando criará um arquivo chamado arquivos.txt e irá listar todos os arquivos do diretório atual no arquivo, né? Porque vai ficar gravado lá dentro, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vou dar um clique aqui e vou fazer o seguinte, ó. O comando ls-l, ele gera essa saída padrão, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é a saída padrão do comando, tá? Pra você saber o que é a saída padrão. Então, se eu der só o comando do jeito que eu estou aqui, ele vai me exibir a saída padrão. Mas eu posso redirecionar essa saída padrão. Como é que eu faço? Sinal de maior, que eu estou redirecionando a saída padrão, o maior é para saída, e o maior é para redirecionar para um arquivo. Então, vamos criar um arquivo chamado arquivo.txt, igual ao material. Vou dar Enter. Observem que ele não vai mais me exibir a saída padrão, porque eu estou redirecionando ela para dentro de um arquivo, ó. Viu? Ele só quebrou a linha, ele não me exibiu. O que ele fez? Isso que está marcado aí na tela, né, que é quando eu dei esse comando, ele gerou esse texto aqui. Né? Eu repeti o comando aqui, só que eu usei um redirecionamento. Então esse texto aqui agora está aqui dentro. Como é que eu consigo provar? Posso usar o comando cat para isso, ó. Vou mandar listar, ó. Agora existe um arquivo chamado arquivos.txt e dentro dele é para ter esse resultado aqui que eu redirecionei. Olha aí, ó. Perfeito, tá? Então tá lá dentro. Isso aí é um redirecionador de saída padrão, tá? Beleza? Vamos lá. Redirecionamento de saída padrão com anexação, né? Que é o duplo sinal de maior. Vamos falar dele aqui agora. O redirecionamento de saída com anexação é usado para anexar a saída padrão de um comando a um arquivo existente. Aquele arquivo que eu usei no exemplo agora há pouco, ele não existia. Ele foi criado agora. E toda vez que eu redirecionar alguma coisa para aquele arquivo usando só o sinal de maior, ele vai tratar como se fosse um novo arquivo, sobrescrevendo o que tem dentro. Mas se já é um arquivo existente e eu não quero perder o conteúdo que está dentro, eu tenho que usar o redirecionamento com anexação, né? Que ele vai meio que inscrever ao final do arquivo. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o seguinte comando anexará a saída padrão do comando ls ao arquivo arquivos.txt. Então aqui, ó, a diferença desse aqui, ele também é um redirecionamento de saída, só que diferente do anterior, ele escreve ao fim desse arquivo. Vou mostrar aqui para vocês já já, tá? Escreve ao fim desse arquivo. Esse comando adicionará os resultados do comando ls ao final do arquivo arquivos.txt. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá. Então, olha só. Eu dei esse comando aqui dentro do arquivo arquivos.txt, tem esse conteúdo aí. Se eu repetir o comando que eu dei, esse aqui, ele não vai colocar dois ls dentro. Ele vai apagar o que estava e colocar novamente, não vai duplicar. Então, digamos que eu não queira apagar o que tem dentro
e eu queira escrever ao fim. Quer ver? Eu vou provar que ele está com o mesmo conteúdo, ó. Arquivos.txt, não mudou nada, tá? Vou dar um clear aqui e vou fazer melhor. Vou usar um comando que a gente usou na aula passada, ó. O comando echo, vou escrever aqui, sei lá, né? Não consigo pensar nada agora. Só que se eu der esse comando, o que ele faz? Ele vai escrever na saída padrão, sei lá, olha aí, ó. Sei lá, isso aqui é a saída padrão. Só que nós estamos trabalhando o redirecionamento da saída padrão. Então, echo, sei lá, seta para cima para repetir o comando. Sinal de maior, maior, que é redirecione escrevendo ao final de qual arquivo? Do arquivos.txt. Dei Enter. Então, se eu mandar listar aquele arquivo agora, vai ter aquele ls e ao final vai ter sei lá. Quer ver? Olha só. cat arquivos.txt. Ó, o ls-l que eu já tinha feito, certo? E o sei lá aqui no fim, ó. Ele concatenou. Então, esse símbolo aqui, ele mantém o que tem e escreve ao final. Só com um, ele sempre escreve por cima, tá? Ele sobrescreve, digamos assim, né? Para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, existe outro redirecionamento que é esse aqui é meio que um resumo do negócio, que é de comando para comando, vou mostrar para vocês já já. Esse aqui, ó, quando eu uso esse redirecionamento aqui, que é o pipe que eu falei lá atrás, eu digo o seguinte, ó, a saída padrão gerada nesse comando vai servir de entrada para esse outro comando, certo? Funciona desse jeito, tá? Então a saída gerada pelo comando 1 serve de entrada para o comando 2. Esse aqui a gente já viu, né? Que é o comando, né, o resultado do comando, vai ter a sua saída padrão redirecionada para dentro de um arquivo, né? A saída gerada pelo comando é usada para criar um arquivo, tá? Esse aqui é o de entrada padrão, né? Então aqui eu estou usando o comando recebendo o arquivo como entrada, né? O arquivo é usado como entrada padrão do comando, já fizemos exemplos disso aqui. E esse aqui é o de redirecionamento de saída padrão escrevendo ao fim, né? A saída do comando é usada para incrementar, né? No sentido de escrever ao fim sem apagar o que tem, né? O arquivo. E essa daqui também, que é a saída de erro, né? Alguns comandos podem gerar a saída de erro. A gente vai usar isso aqui também em scripts, para quando o comando gerar a saída de erro, ele jogar a saída de erro dentro de um arquivo. Esse aqui é um outro redirecionador que tem. Existem outros ainda, tá? Vamos falar ao longo aqui do nosso curso. Vamos testar aqui alguns aqui. Vamos testar o do pipe, que a gente não testou, né? Vou dar um clear aqui, ó. Vou testar o do pipe. Vou listar aqui o arquivo etc paswd, que é aquele nosso arquivo da aula passada, tá? Então, o que ele tem? Ele tem isso aí, certo? O conteúdo do arquivo paswd. Já tem vídeo falando disso também. Bom, beleza, vamos lá, vamos testar o redirecionador aqui, tive um problema aqui, mas vou dar esse corte aqui. Então, vamos redirecionar com o pipe. Eu vou dar um cat no /etc /paswd e vou usar um comando aqui, ó, o comando que a gente viu na aula passada, o comando cut, né, que recorta. Então, o que acontece? O cat, ele vai gerar uma saída padrão, né, que eu acabei de mostrar aqui, ele mostra o conteúdo do arquivo paswd e eu estou redirecionando essa saída padrão para outro comando, que é o comando cut. O cut vai pegar o quê? Vai pegar essa saída com o delimitador 2 pontos e vai me exibir a primeira e a quinta coluna, tá? Vamos ver aí, ó. Olha só, viu? Aí depois que eu quero, sei lá, se eu quiser numerar a saída disso aí, tá? Tem um comando que numera para mim, ó. Vamos dar um clear aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, mandar listar com o paswd, recortar com o cut e numerar com o NL, ele vai numerar a saída para mim, tá vendo? O NL incluiu isso aqui. É outra vez o redirecionador pipe. E se eu quiser jogar isso aí para dentro de um arquivo, é só no final utilizar um redirecionador de arquivo, né? Aqui, ó. O de arquivo é esse, ó, sinal de maior. O que eu vou botar aqui? Eu vou botar o nome dele de saída.txt, ó. Agora não vai aparecer nada, porque tudo isso aí vai ser jogado para dentro do saída.txt. Quando eu der Enter, ele vai só quebrar a linha, olha só. Só quebrou a linha. Só que agora tem um arquivo chamado saída.txt. E dentro dele tem o que sairia na saída padrão na execução dessa cadeia de comandos. Os redirecionadores são muito poderosos na administração de servidores, gente. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Esse fundamento aí que a gente conheceu hoje, o fundamento dos redirecionamentos, são muito importantes, tá? A gente pode redirecionar as coisas de comando para arquivo, né? Manipulando a entrada e a saída padrão e, inclusive, manipulando também a saída de erro, né? A gente viu aí, tá? A gente ainda vai retomar isso aí porque é um conteúdo que a gente usa diariamente. Então, deem uma olhada aí, criem seus ambientes, fixem os conteúdos reproduzindo o que a gente fez aqui, que certamente vai ser de grande valia para vocês, tá?
O vídeo tá acabando, mas eu peço ainda para deixar aquele like, se não deu o like no início. Se não for inscrito no canal, se inscreve, pô, tem um botão aí. Ajuda a gente aí a estar trazendo os conteúdos para vocês sempre às terças, quintas e sábados. A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, até mais!